Hoje nós vamos iniciar uma jornada de 31 dias na leitura do livro de Provérbios, a sabedoria de Deus captada e escrita ali pelo rei Salomão. Então aqui tem muitas coisas, principalmente os primeiros capítulos, primeiros 8, 9 capítulos desse livro. Ele conta ali a respeito da sabedoria de Deus, e a própria palavra de Deus diz que o meu povo padece porque lhe falta entendimento. Então, quanto mais a gente busca esse entendimento de Deus, esse conhecimento da sabedoria, da vontade perfeita dele para cada um de nós, mais ele se revela a nós e mais a gente passa a nos conhecer a nós mesmos. E é isso que a gente vai buscar nessa jornada de 31 dias, lendo o livro de Provérbios, que é um manuscrito que Salomão, filho de Davi, escreveu, como ele já diz aqui no comecinho. E ele captou ali tanto da sabedoria popular, do entendimento que os próprios judeus falavam na época, quanto da sabedoria que Deus foi se revelando a ele, o homem mais sábio da terra, como a gente já conhece, porque ele pediu isso a Deus, e Deus concedeu a ele o conhecimento e o entendimento das coisas, da sabedoria de Deus revelada através da natureza. E ele faz muita alusão a isso, aos animais, às formigas, falando ali, tirando a sabedoria e o entendimento de cada situação que ele vivenciava. Então, vamos lá, vamos começar? Diz assim no capítulo 1, acompanha aí na sua Bíblia. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Ó, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro, é para isso que ele está falando, que ele escreveu tudo isso, para dar ensinamento, ó, como diz no 4 aqui, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para ter bom senso nas suas atitudes, nas condutas. É para isso que ele compilou todo esse ensinamento que ele teve da sabedoria, da observação, daquilo que Deus ia mostrando para ele e está passando hoje para nós, né? No 5, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, é esse conhecimento e essa sabedoria que vai te trazer honra diante dos homens. Isso que ele está dizendo aqui, né? Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, empreitemos ainda que sem motivo inocente, traguemo-los vivo para o abismo inteiros, como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar o sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Esses se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Olha que tremenda sabedoria, né? Como uma rede que se coloca diante das aves e elas voando sem perceber caem e se entrelaçam naquela rede. É isso que ele disse. Assim é aquele que segue o caminho dos ímpios, aquele que busca aconselhamento e companhia de pessoas que caminham para o mal, né? No 20, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem entendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho. Aquele falando, ó, em nome da sabedoria, a própria sabedoria de Deus falando, né? Por que vocês rejeitam aquilo que eu estou ensinando? Por que vocês abrem mão daquilo que é o meu ensinamento?
né? Vamos repetir ali o 24. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo vosso terror eu zombarei, em vindo vosso terror como a tempestade em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Aqui fala de um princípio espiritual que Deus estabeleceu, que é o de semeadura e colheita. Então aquilo que você semeia, obrigatoriamente é aquilo que você vai colher. Então é como se as mãos do Senhor não pudessem alcançar com justiça e com juízo quando você mesmo busca o caminho da impiedade, né? Você acaba colhendo aquilo que os seus próprios olhos cobiçaram, aquilo que você foi atrás do engano. Então ele está dizendo, Deus perdoa, claro, né, os nossos erros e as nossas condutas erradas, mas a consequência daquelas atitudes que nós estamos levando, isso é o que está dizendo aqui, que sobrevirá sobre essas pessoas que procuram o mal, né? Porquanto aborrecem o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seus desvios e os loucos a sua impressão. De bem-estar os leva à perdição. Buscando prazeres momentâneos, né? Acabam encontrando a perdição nos seus caminhos. E o último, 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Louvado seja Deus! A gente sempre ganha quando a nossa escolha é certa, quando a gente escolhe aquilo que Deus tem para nós, porque a própria palavra dele diz lá no livro de Romanos, né, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que Deus abençoe grandemente o seu dia e, se Deus quiser, a gente se encontra aqui amanhã novamente no capítulo 2 do livro de Provérbios.